Bom dia, ou consegui chegar, não estava achando a chave da sala, era isso que estava acontecendo. Vamos ver. Olá. É interessante vocês ficarem com áudio para eventualmente querer fazer alguma pergunta, discutir alguma coisa. Nós vamos tentar, nós temos aí um momento de aprendizado. Queria dar boas-vindas a todos vocês. Nós estamos aprendendo juntos, vocês, a gente, como será a nossa organização de tempo nesse período que a gente está praticamente isolado socialmente, isolado na nossa residência, nas nossas casas. Então, a partir disso, desse momento inicial da faculdade, nós estamos disponibilizando com a ajuda aí do Gabriel, do Peterson, o TP Play, que é uma iniciativa espetacular deles, para nós tentarmos padronizar as aulas, facilitando para todos um formato único de aulas, onde as coisas fiquem mais interativas e mais gostosas. Então, nossa proposta para hoje, continuando o que a gente tinha terminado nas nossas aulas teóricas, continuando, eu passei para vocês, enviei para vocês um texto para vocês como material de apoio, não era um texto para fazer, era para ler e fazer uma reflexão a respeito de algumas dúvidas que pudessem surgir. Alguns de vocês mandaram, outros não mandaram, enfim. É um aprendizado, eu concordo. O texto é um texto em inglês, porque, infelizmente, esse tipo de informação conceitual eu gosto muito de numa fonte original, numa fonte confiável, apesar de ser um texto antigo, e eu tenho dito isso nas aulas para vocês, que nós não temos novidade em relação à oclusão. A oclusão, ela permanece muito parecida com o que ela sempre foi, desde o início do século passado. O que mudou? Mudou a forma de entendimento das relações entre a maxila e a mandíbula com relação às outras estruturas anatômicas. Então, as relações intermaxilares talvez tenham mudado conceitualmente pelos conceitos, mas os conceitos são os mesmos. Isso é uma coisa que não mudou, como não mudou os princípios biológicos, os princípios fundamentais, quando a gente vai fisiológicos, quando a gente vai fazer algum tipo de intervenção. Muda a técnica, né? Mas o princípio continua muito parecido. Vocês estão me escutando? Estamos. Eu estou. Natuzzi está com a mão levantada. Fala, Natuzzi. Sim, professor. Oi. Ótimo. Então, eu vou puxar aqui. Vamos tentar entrar. Vocês lembram desse texto que a gente viu com vocês, né? Esse texto que eu mandei, eu vou abrir esse texto aqui para a gente começar a discutir por ele. Eu vou abrir aqui no EndNote, que me possibilita eu ter esse texto grifado. Isso é uma ferramenta que a gente usa bastante quando a gente está trabalhando com uma revisão sistemática. Então, o que era esse texto que a gente pôs para discussão com vocês? Basicamente, o que está em amarelo aqui é o conceito de sistema estomatognático, que a gente já viu na aula, né? Nós vimos esses conceitos na aula. Então, isso aqui está dando suporte teórico como uma revisão de literatura,
tá? Para a gente poder discutir. E o que eu estou dizendo para vocês, estou falando para vocês, não tem nenhuma novidade, ok? Aqui, na segunda, onde a gente tem grifado essa área aqui, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho... Professor, não está dando para ver as suas informações. Você está falando que está grifado? Não está grifado? Não está Não está aparecendo. Tá aparecendo nada. Não está aparecendo nada. Estamos com um problema técnico aqui, então. E eu peço, por favor, gente, todo mundo que está com o áudio aberto, por favor, coloca no mute enquanto ele está dando aula. Só quando tiver pergunta, tira. Então, esta tela aqui não está aparecendo, é isso? Não. Essa que eu estou mexendo agora aqui não está aparecendo, é isso? Não, tá aparecendo no senhor. Está me aparecendo. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa diferente aqui. Deixa eu fechar essa aqui. Ok. Muito bem. Essa tela está aparecendo agora. Não, não é a mesma coisa. Não está aparecendo nada. Agora, se eu fizer aqui, vou compartilhar. Agora vou tentar. Espera aí. Deixa eu ver se vai aparecer alguma coisa diferente. Porque com o EduNote eu não entrei ainda. Já tô. Ô, Tainá, coloca o teu áudio no mute. Tem ali um raise hand e mute me. Aperta no mute me. Vamos lá só ver se eu compartilho essa tela com vocês, eu consigo. Se eu consigo fazer isso. Espera aí, acho que agora vai. Ok. Vamos ver se eu compartilho esta tela. Foi. Foi? Aqui foi. Aqui foi. Aqui foi também. Ah, então tá bom. Sim. Então, a tela compartilhada. Deixa eu entrar aqui agora. Onde é que ela está? Tá aqui. Tá aparecendo? Tá, Sim. Então tá. Então, nesse amarelo que vocês estão vendo, são o conceito do sistema estomatognático com seus componentes anatômicos e fisiológicos, né? Então, aqui no segundo parágrafo, o que ele fala? Quando eu tenho harmonia funcional, eu mantenho o quê? A integridade do sistema. Então, em cima do que nós discutimos nas aulas anteriores com vocês, se eu tenho um sistema harmonioso em equilíbrio, isso significa que as estruturas anatômicas e fisiológicas estão gastando pouca energia, estão gastando pouca substratos, ATPs, enfim, tudo que envolve a manutenção de uma saúde para manter isso em equilíbrio. Então, nesse momento, a gente tem o que a gente chama de funcionamento harmônico, tem um funcionamento fisiológico de tudo que a gente está vendo. Então, esse sistema estomatognático é um sistema dinâmico, naturalmente dinâmico, e ele tem uma grande capacidade de adaptação, porque ele tem o quê? Vários fatores influindo, e todos os fatores que influem fazem com que esse sistema vá se adaptando. Então, se eu tenho uma característica de uma mastigação unilateral, não significa que eu vou ter um problema porque eu mastigo só de um lado. Porque o meu organismo tem condições de se adaptar a essa condição. O ideal é que eu tivesse mastigação bilateral, mastigasse um pouco de um lado, um pouco do outro, o mesmo padrão de tempo. Mas não é o que acontece. O nosso organismo tem essa capacidade de se adaptar e manter-se equilibrado, manter-se íntegro, sem causar nenhum dano, né? Aí ele define oclusão como essa relação entre os dois maxilares e mandibular, entre a maxila e a mandíbula, que a gente já viu, e depois faz uma consideração que eu nem grifei, porque é um dos principais trabalhos, que é o trabalho do Ramshaw e Ash, onde eles trabalham. Isso é um trabalho bem antigo, mas esses dois pesquisadores, inclusive periodontistas, eles desenvolveram, efetivamente trabalharam muito com a fisiologia. Então, eles vão completando esse nosso entendimento, tá?
E terminam falando que o quê? Que os parâmetros ótimos são variáveis por muitos autores, né? Então, os conceitos de oclusão têm que ter um nível de aceitação entre a maioria dos autores. E é isso que a gente vive, é isso que a gente discute, é isso que a gente comenta com todo mundo. Depois, na sequência, ele define tudo aquilo que a gente viu em vídeo, passamos em discussões, ele define a articulação temporomandibular, conforme eu comentei com vocês, os dois compartimentos, o compartimento disco condilário, o compartimento disco fossa mandibular, né, o disco temporal e o disco condilar, os dois compartimentos da articulação, ele define dessa forma também, né, fala que é uma fibra com tecido fibrocartilaginoso, né, e a cartilagem alina, ela tem locus, né, na cabeça da mandíbula. Entretanto, eu tenho o centro de crescimento dessa mandíbula, aonde? No côndilo. Então, eu tenho um côndilo que é um crescimento endocondral, onde vão acontecer as situações de estresse e vão ter as reproduções naturais para essa adaptação. E aí ele continua descrevendo toda a anatomia, conforme nós vimos, conforme nós conversamos com vocês, né? Aí vai falar dos dentes, que nós também fizemos uma passagem nos dentes, de tudo que acontece com relação à dentição, passamos isso para vocês, né? Todas as partes da informação do dente, tanto a informação do tecido cognitivo, as fibras aferentes, né, da polpa, quanto as fibras do ligamento periodontal, que ele também, na sequência desse artigo, ele vai falando. Então, fazendo uma discussão rápida com vocês, ou uma abordagem rápida, né? E aqui ele fala bastante da questão do ligamento periodontal e a vascularização, o sistema hidráulico também, que a gente falou tudo isso para vocês, que faz com que as forças quando são as forças dentais, as forças da oclusão, quando elas vão ocluir no sentido do longo eixo do dente, vão ser dissipadas, né? Esses nossos ligamentos periodontais têm esse pequeno movimento na medida que a gente se movimenta. Na sequência ainda, ele fala da parte dos movimentos mandibulares, né? Fala dos ligamentos, né? Que vão definir até onde nós podemos trabalhar qual é o padrão de movimento dessa articulação. Alguma dúvida, gente? Eu estou só revendo o que a gente discutiu para não deixar sem conversar com vocês. Né? Os ligamentos temporomandibulares, esfenomandibular e estilomandibular, que são mais importantes, né? E a presença do quê? De inervações na cápsula e nos ligamentos. Então, eu tenho inervações aferentes. Conforme a gente já tinha comentado com vocês, a aferência, eu tenho a informação, e essa informação vai ser processada no sistema nervoso central. Então, eu tenho uma informação nervosa ocorrendo aqui, e essa informação vai subir, ela vai ser processada no sistema nervoso central, né? Então, continuando ainda o artigo, ele faz algumas propostas com relação a essa relação intermaxilar, que como a gente diz, ele a parte tenta conceituar melhor a parte das relações intermaxilares, né? Ele conversa sobre isso, que depois a gente vai ver na sequência. Então, a gente tem aqui todo um curso de oclusão, fala dos movimentos de abertura e fechamento que vocês estudaram, e aqui tem um dado bem importante, né? Isso que tem amarelinho aqui, onde está, eu estou com a minha mãozinha aqui da tela, né? Então, o músculo pterygoideu lateral, né, faz a abertura primária com assistência do músculo digástrico, da plástima, do genioídeo e do milioídeo. Então, os supraioideus, junto com os músculos inferioideus que vão estabilizar o ióide, a plástima incluído com isso, vai possibilitar o movimento. E esse primeiro movimento é o quê? O movimento de abertura incisal. Isso é um dado muito importante.
25 milímetros é a média, quando eu estou fazendo o movimento de rotação. Se o meu paciente tem um problema na articulação, ele não consegue abrir mais que 25 milímetros. Então, a gente diz lá na frente, o semestre que vem, vocês vão ver que a gente fala de deslocamento do disco sem redução. O disco da articulação sai do lugar, impedindo a movimentação normal. Isso, então, é um dado bastante importante de diagnóstico. Depois desse ponto, a minha mandíbula vai transladar. Aí eu vou para a abertura máxima. Vocês lembram que a gente comentou com vocês na aula passada que essa abertura máxima é em torno de 45 milímetros, né? Então, numa abordagem simplista, eu não tendo instrumento de medição, eu posso pedir para o paciente levar os 3 dedos na mão, da mão à boca aberta. Então, a medida padrão, se eu não tiver uma régua ou um paquímetro para medir essa distância interincisória. Então, ele vai continuando esse trabalho, onde ele define tanto a parte de relação cêntrica, oclusão cêntrica, a parte de máxima interpretação, e ele vai, aqui a gente tem toda a parte conceitual que a gente comentou com vocês. Continuando, ele vem com os parâmetros da oclusão, onde ele fala da classificação de Engel, tá? Classe 1, classe 2, classe 3 de Engel, que vocês já tiveram isso no primeiro semestre. E a partir daí, ele ainda faz alguns conceitos, como overbite, overjet, que são os trespasses verticais e trespasses horizontais entre os incisivos, fala da guia incisiva, fala da guia condilar, fala do plano de Frankfurt. Então, aqui nesse artigo, que a gente está pontuando para vocês, que a gente colocou não como uma leitura obrigatória, mas sim como uma leitura de apoio, a gente tem toda a informação que a gente precisa durante um curso de oclusão. É um artigo para você falar de toda a parte conceitual, é um artigo até, não é de revista odontológica, é de revista do otorrino, mas que é ele fala item por item de tudo que a gente vai estar vendo e vai discutir. Lembra que a gente falou na última aula dos movimentos laterais? Então, ele fala do lado de trabalho, ele fala do lado de não trabalho, lado de balanceio, enfim. Durante todo esse texto, ele vai colocando todas as situações como espaço funcional livre, tem contato oclusal. Ele vai falar do freeway space, que é um espaço funcional livre. Então, ele fala das dimensões. Então, a gente aqui tem toda a parte com a oclusão. Continuando, ele faz um relato, que eu acho uma parte bastante importante, o relato das questões oclusais com a clínica. Então, o que o trauma oclusal causa? Mobilidade dos dentes, ok? Isso é a primeira situação que o trauma oclusal vai causar. Os dentes vão se movimentar. Ou eles vão se movimentar, ou esse trauma oclusal vai causar o quê? Vai causar uma fratura dental. Não tem. Na nossa odontologia, como a gente tem falado para vocês, trauma oclusal, o dente movimenta ou o dente fratura. Então, a partir daí, ele vem com toda uma parte clínica disso, que está um pouquinho mais adiantado do que a gente já viu até agora, mas ele termina trazendo toda a parte de conceitos históricos que nós iniciamos. Então, aqui ele faz toda a parte conceitual, toda a parte de conceitos históricos. Conta a história da odontologia, a história da oclusão, opa, subiu lá. A história da oclusão enquanto que nós discutimos com vocês de uma forma resumida, usando esses dados como as questões mais importantes. Então, só para a gente retomar a questão desse artigo, a importância dele, que a gente passou para eles, não é para vocês decorarem ou estarem trabalhando com relação a isso. A importância desse artigo para nós é possibilitar que vocês tenham material de apoio para ir tirando as dúvidas, discutindo as dúvidas que porventura vão surgindo que a gente está falando. Ok, gente?
Alguma dúvida até aqui? Não. Não. Alguma dúvida? Não. Então vamos lá. Então a gente está aqui com os nossos conceitos, continuando a nossa aula de uma oclusão normal. Opa, fui muito rápido aqui. De uma oclusão normal ou uma oclusão fisiológica. O que seria uma oclusão normal ou fisiológica que nós vimos uma aula passada, né? Um sistema que se adaptou. Se o sistema se adaptou, eu não vou ter nem sinais, nem sintomas de que as coisas estão funcionando mal. Eu não manifestei patologia, eu não tenho doença. Eu estar com uma disfunção não significa que eu estou doente. O meu organismo tem condição de se adaptar. Eu usei para vocês. Se eu tenho um problema no joelho, eu estou com dor no meu joelho, eu continuo andando? Continuo. O que vai acontecer? Eu vou estar andando desnivelado. Eu vou ter um desnível nessa minha caminhada, mas eu estou caminhando. A minha função é caminhar. Estou caminhando inadequadamente? Sim. Dentro de uma função normal? Lógico, não estou caminhando numa função normal. Mas eu estou podendo fazer o quê? Eu estou podendo caminhar, eu estou podendo executar a minha função. Porque o meu organismo tem essa capacidade de adaptação. Ah, depois eu vou ter dor nas costas. Pode ser, mas você continua caminhando. Então, por enquanto, você não instalou uma patologia, você só tem uma disfunção. Se isso permanecer por muito tempo e o teu organismo ultrapassar essa capacidade de adaptação, aí sim, aí eu posso desenvolver uma patologia, né? Mas necessariamente eu vou desenvolver uma patologia? Não. Mas eu tenho mais ferramentas para desenvolver tal patologia. Ok? Continuando. Conceitualmente, o que eu quero quando eu estou falando de oclusão propriamente dita? Que a força, quando eu fecho os dentes, quando eu engreno os dentes, siga o longo eixo do dente. Eu preciso que isso aconteça para eu poder ter o que nós chamamos de uma oclusão normal. Se eu tiver essa oclusão normal, eu vou ter a força dos dentes dissipando através do ligamento periodontal e osso anular, evitando danos ao meu sistema. Isso vai causar uma disfunção lá fora? Não, não vai causar nada. Isso vai causar um problema oclusal. Ponto. Vamos continuar. Então, quando a gente fala em oclusão normal, o que eu vejo? Eu vejo um senhor de 62 anos, como essa foto, desculpa a qualidade, já falei para vocês, já mostrei para vocês, é lá do tempo nosso do Champagnat, uma foto antiga, tirada em máquina e depois digitalizada, então sempre perde a qualidade. Esse paciente não tinha nenhum tipo de restauração, nenhum tipo de desgaste, e os dentes naturalmente estavam perdendo sofrendo inícios, pequenos desgastes, porque aos 62 anos a dieta alimentar das pessoas muda. Nós temos uma dieta diferente à medida que a gente vai evoluindo com a nossa idade. A gente não tem a mesma disposição de ingesta quando a gente é mais jovem. A gente até brincou, o churrasqueiro da sala, né? Que quando a gente vai ficando velhinho, no churrasco a gente vai ficando mais exigente. Enfim. E aí, muitas vezes, eu tenho as patologias oclusais, que são os traumas. Então, aqui, eu estou diante de traumas oclusais. Então, isso aqui provocou um desgaste acentuado dos meus dentes. Então, eu tenho um trauma oclusal. Isso não significa que eu tenho disfunção de ATM ou dor de cabeça. Eu posso não ter nada disso. São situações diferentes. Então, são situações que levam ao quê? A um colapso. Colapso de quem? Da oclusão. Então, em caso desse, necessita do entendimento das etapas que eu tenho de diagnóstico para depois poder elaborar qualquer tipo de tratamento. Mas aqui eu tenho o quê? Um problema estabelecido. Tá? Eu tenho um problema oclusal. Como eu vou tratar esse problema oclusal, eu vou ter que levantar todos os fatores etiológicos, tudo que levou a esse fator, tudo que desenvolveu com esse fator, para nós efetivamente podermos definir, entender o que está acontecendo com esse paciente. Muito bem. Então, quando a gente passa esse videozinho aqui, de uma forma, um vídeo que tem na internet, está aí a referência, olha o que vai acontecer.
Quando o dente... Vamos voltar um pouquinho aqui. Quando o dente... Volta. Aqui. Opa. Não está parando meu negocinho aqui. Parou. Muito bem. Então, vamos lá. Você não está andando? Peraí. Aí. Não posso também. Não posso também. Olha aqui. Quando a gente vê esses pontos de contato, nós estamos vendo as cúspides de contenção cêntrica. Quais são as cúspides de contenção cêntrica? Vocês lembram lá? A cúspide de contenção cêntrica dos dentes inferiores, que são as vestibulares dos dentes inferiores, vão ocluir aonde? Nas fossas centrais e nas cristas marginais de quem? Dos dentes antagonistas. Então, aí nós definimos o que nós temos o quê? De cúspides VIPs. Lembram lá? Cadê o meu coisinha aqui? Muito bem. Cadê o meu... Cadê no zoom aqui o meu... Cadê no zoom meu coisinha aqui? Tá aqui. Muito bem. Cadê meu quadro? Perdi o quadro do zoom aqui, gente. Não ligue. Ops. Deixa eu ver. Não vou compartilhar. Está aqui, gente. Não perdi, anotar. Muito bem. Perdi meu quadrinho. Por que não está aqui meu quadro? Perdi meu quadro. Tinha um quadrinho aqui tão bonitinho, mas eu perdi. Isso faz parte. Mas vamos voltar lá, então, para a aula que dá mais certo. O que aconteceu agora? Não consigo voltar? Fiz uma bobagem aqui. Então, vou voltar aqui. Não consegui fazer o desenho. Então, gente, para a gente lembrar, nós temos o quê? Nós temos as nossas cúspides de contenção cêntrica. As cúspides de contenção cêntrica, ok? São quais? As vestibulares dos dentes inferiores com a palatina dos dentes inferiores. Se eu tenho essa força incidindo fora do longo eixo do dente, o que vai acontecer? Eu vou ter a mobilidade ou vou ter uma fratura dental. Não tem outra alternativa. Então, ou o meu dente fratura... Professor, é a barra de baixo, a cinza ali que você mexe, não esse azulzinho. Mas ela eu acho que para voltar ao vídeo. Ela não está mexendo. Mais para baixo, isso. Agora está mexendo. Porque aqui nesse coisinha também deveria mexer, entendeu? Mas vamos lá. Vamos ver. Vejam aqui. Eu tenho aqui a força incidindo no longo eixo do dente. É isso que eu quero. Aquilo que a gente acabou de ver naquele outro slide. Ok? Então, eu tenho uma força da bochecha, eu tenho uma força da língua, mantendo o dente em posição, além das forças oclusais sendo dissipadas no longo eixo do dente. Ok? Se isso não acontece, se eu tenho uma força incidindo horizontalmente, obliquamente, o que vai acontecer? Veja, eu tenho mais força da língua, mais força da bochecha, a força está incidindo de uma forma transversal no dente. O dente não foi feito para suportar essa força. Veja, a raiz do dente está situada no alvéolo. A minha coroa não tem suporte nenhum, ela está no espaço. Então, existe uma tendência do que acontecer? Uma fratura dental. Então, eu vou fraturar na medida que eu estou executando as funções se eu tiver uma interferência oclusal. Por que a gente está insistindo nesse ponto? A gente escuta muita gente dizer que um trauma oclusal vai causar problema, vai causar uma interferência oclusal, você tem que fazer ajuste oclusal ou fazer ortodontia para você tratar um paciente com dor de cabeça ou alterações na TM dos músculos da mastigação. Isso não é verdade.
Tá? Eu trouxe um artigo para vocês de 1980 que já fala sobre isso, é só ler. Então, a gente tem conceitos de mais de 40 anos atrás falando que as questões oclusais não vão causar disfunção. Tá? Você precisa de uma harmonia oclusal para manter os dentes alinhados, para manter os dentes nivelados, para ter uma saúde, uma boa mastigação, uma boa deglutição, ter uma boa estética, perfeito, tudo certo. Tá? Mas você querer inferir que o tratamento oclusal vai resolver esses problemas relacionados às dores orofaciais ou às disfunções temporomandibulares, a ciência não dá suporte para isso. Como nós costumamos dizer, não tem evidência científica, ok? Eu gosto de deixar isso bem claro. Eu acho que a gente está tentando mostrar isso para vocês. Na sequência da nossa aula, nós vamos tentar o quê? O que eu quero mostrar com esse slide da Biblioteca de Celsius, né? É que mesmo as coisas, às vezes, aparentemente estando destruídas, o sistema pode permanecer em pé. Então, isso é do século I, depois de Cristo, né? Em Kuzadash, e a gente tem na Turquia, e você tem dentro dessa biblioteca, onde era uma biblioteca, né, de Celsius, dos graus Celsius, lá que a gente aprende a ver a temperatura por ele, né, nós temos o prédio totalmente destruído pela ação do tempo, pela ação do vulcão, pela ação dos terremotos, enfim, mas ele está lá, as paredes estão em pé e estão preservadas. Então, o sistema tem uma grande capacidade de adaptação. Vamos continuar. A classificação de Engel, eu vou passar rapidamente com vocês. E lembrando que vocês já tiveram isso, lembrando que dentro da classificação de Engel, eu estou me referindo a dentes, tá? Tenho uma classificação dos dentes, da posição dental, baseada na cúspide médio-bucal do primeiro molar superior, né, com relação aonde esses dentes vão posicionar. Ele considera, lógico, a parte superior, então, a parte superior, a maxila do sistema, como a parte fixa, né? E a partir dessa parte fixa, ele faz com que a gente tenha efetivamente a posição dental. Então, ele divide a oclusão e maloclusão de classe 1, classe 2, classe 3, primeira divisão e segunda divisão da classe 2. Na classe 1, o que a gente tem? A gente tem na classe 1, a gente tem o quê? Uma posição mais harmônica, mais normal da face, mesmo o paciente apresentando uma relação molar onde os primeiros molares ocluem, né, os cúspides mésio-bucais ocluem nas fossas. Quando eu olho a face do paciente, eu tenho um perfil mais harmonioso. Já quando eu tenho a classe 2, eu tenho duas subdivisões. A classe 2, divisão primeira, como se eu tivesse um queixo mais para trás, só relembrando vocês, fazendo com que tenha um trespasse mais pronunciado, um trespasse horizontal mais pronunciado. Então, os dentes superiores são vestíbulo girados, eu tenho um giro para vestibular. Já a classe 2, divisão segunda, eu tenho o que a gente chama de uma mordida profunda. Então, esses pacientes têm incisivos centrais inferiores um pouco mais vestibularizados e os incisivos centrais um pouco mais invertidos. Só revendo isso aqui. E o classe 3 já é um paciente que apresenta o quê? Apresenta os dentes inferiores, os dentes inferiores mais protruídos que os dentes incisivos centrais superiores. Então, é só para a gente fazer só para vocês lembrarem isso. Não vamos entrar nessa discussão. Continuando a nossa parte conceitual, vejam como funciona o nosso sistema. Quando todas as peças se encaixam perfeitamente, como a gente está vendo aqui, eu não preciso ter argamassa, eu não preciso ter cola, eu não preciso ter cimento nenhum. Então, isso aqui é um arco grego, né? E esse arco faz o quê?
Todas as peças são encaixadas. Não existia cimento no século passado, antes de Cristo. As peças eram simplesmente encaixadas. Então, se eu tiver na minha oclusão um encaixe perfeito, o sistema vai se manter estável. Então, vocês estão vendo aqui, nós estamos vendo uma imagem de Pompeia, que foi destruída no ano 71 depois de Cristo, onde várias situações eu tenho que eu tenho várias, sofreu terremotos, sofreu Vesúvio, sofreu o soterramento pelo vulcão Vesúvio, e quando se escavou, você tem algumas estruturas totalmente intactas. E essas estruturas não tinham cimento, não nada que foram mantidas aqui. Elas puderam são mantidas pela ação simplesmente de um equilíbrio funcional. Então, acho que é bastante interessante a gente fazer um entendimento do que, quando as coisas estão encaixadas, quando as coisas estão funcionando perfeitamente, eu não preciso, muitas vezes, para a gente falar de aderência, né, em adesividade, na odontologia, quando você faz na prótese, um provisório, uma coisa. Se o provisório estiver bem adaptado, eu tinha um professor que dizia assim, gente, ele cola com vaselina. Professor das antigas, quando eu fiz faculdade. Se o provisório estiver bem ajustado, eu não preciso de cimento. Ele fica na boca com vaselina, cimentado com vaselina. Tá? Então, é interessante isso. Enfim, a gente pensar a respeito disso. Continuando, o que nós temos de informação, nós temos o quê? Lá, está lá no nosso conceito, do mesmo tempo, da mesma forma que isso está lá. Então, o que eu tenho no meu conceito? Eu tenho as guias incisais e as guias condilares. Veja, a guia condilar, se eu pegar lá na anatomia, todos vocês estão lembrados, eu queria tanto Por que eu não consegui fazer eu não consegui achar meu se eu sair daqui, se eu fizer aqui e entrar aqui, voltar para a reunião. Cadê a bate-papo, reuniões, contatos? Salvar, limpar. Vou tirar isso daqui. Vamos ver se isso aqui. Eu estou tentando achar anotar. Não é anotar. Não. Eu precisava muito de um quadro, mas eu não achei o quadro agora. Próxima aula a gente volta a aprender onde é que está o quadro. Eu já esqueci onde é que está o quadro. Então vamos lá. Nossa guia condilar, né? Ela vem lá da iminência articular. Vou tentar desenhar aqui. Eu tenho a iminência articular aqui, ok? E essa iminência articular aqui vai fazer com que eu tenha uma rampa. Essa rampa dessa iminência articular é o que nós chamamos de guia condilar. Então, o meu côndilo, quando está em funcionamento, ele vai escorregar pela eminência articular. Então, isso nós chamamos de guia condilar. A importância da guia condilar. Eu tenho isso no meu articulador. Então, se eu variar a inclinação dessa guia condilar no meu articulador, que vocês no segundo bimestre a gente vai ter a oportunidade de trabalhar, o que vai acontecer? Eu vario a inclinação da guia condilar e eu mudo o jeito de abrir a boca. Eu tenho que fazer mais força ou menos força para abrir a boca. Junto com a guia condilar, eu tenho a guia incisiva. Então, da mesma forma que eu tenho a inclinação da guia condilar, eu tenho a inclinação da superfície palatina dos incisivos centrais superiores. A guia palatina dos incisivos centrais superiores, tá? O que ela tem?
a guia palatina dos incisivos centrais superiores tem a mesma conformação que a guia condilar, ou seja, tem a mesma inclinação. Então, eu tenho a guia condilar de um lado e tenho os incisivos na frente. Então, quando eu vou fazer o movimento mandibular, fechem a boca agora e experimentem fazer isso. Ocluam, fechem a boca. E a partir daí, venham deslizando com os incisivos centrais inferiores sobre os incisivos centrais superiores. Isso é nossa guia incisal. Para acontecer isso, o meu côndilo também tem que estar caminhando, também tem que estar andando. Então, essa inclinação que eu tenho nos incisivos centrais inferiores é semelhante ao que eu tenho com relação ao côndilo e os incisivos centrais superiores. Ok? Vamos lá. Fora esse conceito, nós temos os conceitos dos trespasses. O trespasse horizontal, pode ser chamado de overjet. E o que ele é? É a distância que existe, que eu vou medir na horizontal, entre a borda, veja, a borda da face vestibular dos incisivos centrais superiores com a face vestibular dos incisivos centrais inferiores. Se eu traçar duas linhas imaginárias entre essas duas faces, vestibular do superior com a vestibular do inferior, e traçar uma linha horizontal, eu tenho o trespasse horizontal. Eu meço isso em milímetros. A média, em torno de 3 a 4 milímetros, acontece essa medida num paciente dentro dos padrões normais. Da mesma forma que se eu pegar a ponta do incisivo central, inferior, superior, e a ponta do incisivo central inferior, traçar duas linhas imaginárias e meço a distância entre essas duas linhas, tenho o que a gente chama de trespasse vertical. Então, aí eu tenho também entre 3 e 4 milímetros. Então, quando os meus dentes estão em um engrenamento perfeito, o incisivo central inferior está por dentro, está por lingual do incisivo central inferior. Se eu traçar uma linha imaginária entre a face vestibular do superior e a face vestibular do inferior, e posso fazer uma medida no plano horizontal, chamo isso de trespasse horizontal ou overjet. Se eu faço a mesma linha imaginária entre a ponta, entre a borda incisal do incisivo central inferior e a borda incisal do incisivo central superior, meço isso no plano vertical, tenho o que nós chamamos de overbite. Também entre 3 e 4 milímetros. São conceitos, são padrões que a gente deve ter para poder ter uma oclusão que se considera oclusão normal. Então, mostrando para vocês, né, essa variação de 1 a 3 milímetros até 4 milímetros, todas essas medidas estão dentro do normal. Então, a gente costuma dizer que a média dessas medidas é entre 1 a 3 milímetros. Né? 4 está normal? Tá, ainda está normal. Mas a média, os padrões aceitáveis dessas medidas, nós estamos vendo aqui no caso clínico, entre 1 a 3 milímetros é uma boa medida para a gente poder trabalhar. Mas até 4, como eu já tinha falado anteriormente, é aceitável. Ok? Professor. Oi, diga. Sim, então, você ter um overjet ou um overbite, não, como você disse, não necessariamente vai gerar uma patologia. Não. Mas como que eu analiso se... Só patologia em relação ou remissão à dor orofacial. Não, em relação... É uma patologia oclusal, sim. Assim, ele vai se tornar uma patologia oclusal. Mas quando que eu vejo que isso é prejudicial para o paciente? Que tipo de problema ele vai apresentar com esse overjet ou overbite? Desculpa. Okay. Pode continuar.
Oi? Não, para ver se qual é a patologia que eu vou ver que isso está sendo prejudicial para ele. O que vai apresentar de problema quando eu ver que o overbite e o overjet realmente está influenciando na oclusão? Olha, assim, normalmente isso tem uma relação, por exemplo, no trespasse horizontal acentuado, né, que seria um paciente normalmente, um paciente classe 2. O que acontece isso? Normalmente eu tenho alterações importantes do padrão respiratório, do padrão de deglutição do paciente e do padrão mastigatório. Então, eu tenho as funções do sistema estomatognático comprometidas. Então, se ele tem uma impossibilidade se ele tem um overjet muito acentuado, por exemplo, o que ele normalmente vai fazer? Ele tem uma interposição de língua. Se ele tem uma interposição de língua entre os incisivos centrais, com certeza o padrão de deglutição desse paciente vai estar alterado. Então, eu tenho alteração de outras funções. O que a gente diz que isso não vai causar uma disfunção, eu estou falando em relação ao funcionamento da articulação temporomandibular e dos músculos da mastigação, porque quando acontece isso, eu preciso ter multifatores, eu não tenho um único fator, mas vai afetar as funções do sistema estomatognático. Então, nesses casos, sim, eu tenho que avaliar esse paciente, o trespasse exagerado necessita correção, sim, para corrigir as funções de mastigação, as funções de respiração, as funções de deglutição e de fala. Se eu corrijo isso, não adianta nada eu simplesmente fazer a correção ortodôntica, ortocirúrgica desse paciente. Eu preciso ensinar esse paciente a continuar executando as funções normais. Então, eu preciso sempre da ajuda da fono, está trabalhando junto com a fonoaudiologia, para poder, aí sim, ter um imbricamento perfeito para devolver a saúde do paciente. O paciente pode sobreviver com mordida aberta, com uma mordida profunda? Pode. Existe uma informação evidente que isso vai causar uma alteração na articulação temporomandibular ou vai ser o gerador de dor orofacial desse paciente? Infelizmente não. Nós gostaríamos muito, a gente que é da área da DTM, da dor, a gente gostaria muito que tivesse uma causa e efeito, mas não tem. Porque a gente está diante de etiologias multifatoriais. Então, eu não posso simplificar. Se você perguntar para mim, professor, você indica tratamento se o paciente tiver um trespasse exagerado? Lógico que eu indico, porque eu estou trabalhando com as outras funções. Agora, se você me fizer a pergunta, esse paciente tiver dor de cabeça, dor de ouvido, tiver travamento na articulação, você me perguntar, professor, o senhor indica esse tratamento para corrigir aquela disfunção ou corrigir aquela dor de cabeça? Eu vou dizer para você não. Eu não tenho evidência para isso. Não sei se eu estou sendo claro. Sim? Sim. Explicou bem, explicou bem. Tá? Então, precisa, lógico. Mas eu só preciso, como a gente diz na gíria, preciso dar nome aos bois. Né? Essa causa e efeito, essa relação de causa e modo, é tão simples assim, quando a gente está trabalhando com o notebook. Ok? Podemos continuar um pouquinho? Foi muito rápido o reflexo. Mais dúvidas? Muito bem. Mais alguma coisa? Vamos lá. Então, mostrando para vocês que existe essa relação entre o overjet e o overbite dos incisivos, mas nós também temos isso com relação aos dentes posteriores. Então, quando a gente vai fazer os movimentos mandibulares, veja, eu preciso, quando eu vou reabilitar o paciente, quando eu vou restaurar o dente do paciente, eu preciso sim manter essa anatomia dental favorável, para a partir de manter essa anatomia dental favorável, ter o quê? Poder fazer com que os meus dentes, a minha oclusão,
possa efetivamente escorregar pelas montanhas e valezinhos, como eu brinco com vocês em aula, né? As cúspides são as nossas montanhas e os nossos riozinhos são os nossos vales, né? Os nossos sulcos são os nossos rios que vão formando os nossos vales. Então, quando a gente vai fazer uma reabilitação, quando a gente vai fazer uma dentística, quando a gente vai fazer um trabalho restaurador, lógico, a anatomia dental tem que estar o mais perfeito possível dentro do padrão funcional daquele paciente. Então, não adianta eu querer fazer uma anatomia que não seja funcional. Porque, veja, mesmo que eu não tenha dente, quando a gente falou da guia condilar, ela continua existindo. Mesmo que eu não tenha guia incisal, porque o paciente perdeu por um acidente, por um trauma, ou porque não teve possibilidades de cuidar daqueles dentes, a minha guia condilar continua existindo. Então, eu posso, a partir da guia condilar, reproduzir aqueles movimentos funcionais. Então, eu tenho que entender que existe uma relação entre a oclusão e todo o funcionamento harmônico desse sistema. Eu não posso simplesmente fazer uma restauração, fazer uma reabilitação qualquer sem levar em consideração esses parâmetros. Simplesmente, porque esse dente é bonito, eu quero o meu dente dessa forma. Isso não existe. Infelizmente, não existe. A gente tem um sistema por trás dele e esse sistema deve ser mantido em equilíbrio. Ok? Gente, eu acho que a gente já passou da hora aí, né? Não sei como é que é os meninos aqui. Vamos ver o que eles me dão de hora. Vou perguntar se eu posso continuar ou encerro. Eu acho que eu encerro, né? Muito bem. Então, gente, na próxima aula nós vamos começar a movimentar esses conceitos básicos. Então, para isso, a gente vai mostrar para vocês um pouquinho essas curvas, fazendo com que a gente possa, efetivamente, dentro dessa oclusão, mostrar que a gente tem algumas curvas que devem ser respeitadas para a gente manter a saúde do sistema. Desculpe alguns atrapalhos aí, algumas falhas que a gente tem, mas a gente está num aprendizado bastante rápido para poder trabalhar com essas ferramentas, deixando a nossa aula bacana. Gostaria que vocês entrassem lá na página nossa, se fizerem likes, lives, curtam no Instagram, no Facebook, divulguem o que a gente está fazendo, acho que é muito importante para a nossa universidade, é muito importante para o curso de odontologia, nós estamos tentando sair dessa crise, desse coronavírus, convivendo com ele, mas de uma forma bastante útil para todo mundo. Com certeza, o aprendizado para todos nós será muito importante e gostaria que vocês curtissem, colocassem, comentassem e o fórum, deixar o nosso fórum aberto, criar um fórum aberto para vocês fazerem as perguntas, fazerem as questões, perguntarem, tirarem dúvidas, para a gente tentar esclarecer, poder conversar com vocês, poder falar com vocês a respeito dessas dúvidas que vão surgir. Muito obrigado a todos vocês e obrigado pela paciência. Valeu, professor. Estava ótimo. Tá, joia. Até Valeu, a professor. próxima. Vamos nos mantendo informados, tá bom? Professor, Beleza, obrigado. posso fazer uma pergunta sobre o artigo para o senhor? Oi? Pois não, pode fazer. No artigo, ele tinha uma parte que ele falava em relação a doenças periodontais e problemas oclusais. Okay. Eles não necessariamente vão andar juntos, mas um pode influenciar no outro em questão de problemas periodontais e oclusão. A falta de oclusão pode gerar problema periodontal e o problema periodontal pode gerar falta de oclusão, é isso? Eu fiz assim, ó. A gente precisa, quando a gente fala disso, a gente está falando de trauma oclusal, ok? Ok. Então, o trauma oclusal significa que as forças estão incidindo sobre os dentes de uma forma ou exagerada ou uma forma não fisiológica, ou seja, as forças estão incidindo fora do longo eixo do dente, ok?
Ok. Isso vai causar o que se chama de trauma primário. Então, tem um trauma que vai fazer com que aquele dente, com aquela força, crie um problema naquela articulação alveolo-dental. Então, ou o dente normalmente o dente vai mudar de posição, ou o dente vai ter uma certa mobilidade. Quando eu tenho uma placa associada, a gente chama de placa de trauma secundário. Eu tenho a placa dental associada com a força excessiva ou a força sem respeitar o alinhamento do dente. Isso é muito mais destrutivo para o sistema. Então, quando ele fala dos traumas oclusais, ele está se referindo a isso. A força, lembra lá no começo da aula que eu mostrei aquele slide com aquelas flechinhas, no sentido do longo eixo do dente? A força tem que incidir sobre o longo eixo do dente. Os nossos dentes posteriores foram feitos para suportar força no sentido vertical. Mas eles não suportam forças no sentido oblíquo ou horizontal. Então, uma doença periodontal vai enfraquecer a estabilidade do dente e pode causar a mobilidade dele, e por isso ele vai ter forças diferentes sobre ele, é isso? Ó, a doença periodontal é placa, ok? Uhum. Para ter a doença periodontal, eu tenho que ter placa. Entendi. O que a placa vai fazer? A placa vai fazer com que eu tenha perda de sustentação desse dente. Então, um dente com uma doença periodontal severa tem mobilidade, ok? Ok, tá. Isso não significa que esse dente está com trauma oclusal. Agora, se eu tiver um dente com trauma oclusal e doença periodontal, o nível de destruição é muito maior. Não sei se estou sendo claro. Entendi. Uhum. Tá? Eu não tenho doença periodontal sem placa. Tá. Eu posso ter trauma primário sem a placa. Uhum. Entendeu? Uhum. Mas se eu tiver placa dental, para ter doença periodontal, eu tenho que ter placa bacteriana. Não tem outro jeito. Entendi. Ok? Entendi. Então, por Tá isso bom. é muito importante fazer raspagem, fazer alisamento daquela raiz, fazer uma boa raspagem, manter o paciente bem higienizado. E se eventualmente eu tenho alguma interferência oclusal nos movimentos mandibulares, eu faço um ajuste daquele dente para diminuir o trauma. Mas eu preciso do contato dental mínimo com a força incidindo corretamente para que eu possa fazer o quê? Para que aquele dente possa se recompor. Porque se eu tirar um dente de oclusão, como muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo, o que o dente vai continuar fazendo? O dente tem o que a gente chama de erupção passiva. O dente continua irrompendo a cavidade oral até ter antagonista. Então, quando vocês quando entrarem em clínica, vocês vão ver que o paciente extraiu alguns dentes e o dente superior extruiu, o dente inferior extruiu, tentando ocupar aquele espaço, tentando achar aquele antagonista. Então, eu preciso de contatos leves direcionados adequadamente. Por isso, é tão importante, quando a gente mostrou lá no começo da aula, a cúspide de contenção cêntrica caindo naquela região da fossa mandibular e das cristas marginais. Você está lembrado daquele filminho que passou? Sim, entendi. Tá? Entendi. Obrigada, professor. Não por isso. Mais alguma Professor, coisa? Oi. professor, a Juliana agora estava falando do ligamento do ligamento periodontal. Mas o trauma oclusal, ele por si só, ele não é capaz ou ele é capaz de desencadear uma doença periodontal? Ele pode auxiliar. Ele pode ser um auxílio importante. Porque como ele vai incidir uma força, vai executar uma força importante naquele ligamento, ele pode traumatizar o ligamento. Ele cria um processo inflamatório inicial sem bactéria naquele ligamento periodontal, por uma força excessiva. Como qualquer articulação.
Se você forçar teu joelho, forçar teu tornozelo, forçar teu cotovelo, você pode criar um processo inflamatório, fica doendinho, né? Lógico, se eu tenho uma inflamação, aquele ambiente está mais suscetível a ter o quê? Um processo inflamatório, uma infecção. Se eu tenho uma infecção naquela região que está mais propensa, ela está mais suscetível, né? Se eu tenho uma inflamação de garganta, é mais fácil eu ter uma infecção de garganta que se eu estou com o meu organismo saudável. Não sei se está claro isso. Então, eu posso ter um trauma por uma excessiva carga que não alterou a posição daquele dente ou não fraturou a raiz, e aquilo gerou uma inflamação do ligamento periodontal. Esse ambiente, esse meio fica mais suscetível a eu fazer uma retenção de placa, porque provavelmente o paciente já não vai escovar direito o dente, porque está doendinho, está incomodando, não presta tanto atenção naquela região e pode eventualmente, com muito mais facilidade, instalar doença periodontal. Obrigado, professor. Mais alguma dúvida? Professor, Fala. eu fiz uma pergunta ali para o senhor nas mensagens, não sei se o senhor leu, falando sobre as forças oclusais, quando pega intercuspidal, a força mastigatória tem que pegar o longo eixo do dente. Então, é isso, tipo, quando elas estão fora do longo eixo do dente, é isso que afeta o ligamento periodontal? Tipo, isso. Que ele vai causar mobilidade no dente ou vai causar trauma na raiz? Sim, isso é o que a gente chama de trauma primário, sem a placa bacteriana, tá? Lógico, isso são conceitos estáticos. É muito difícil, na prática, você ter mobilidade dental e não ter placa bacteriana, entendeu? Esse tempo, esse gapzinho de tempo é muito pequeno, clinicamente imensurável. Então, normalmente, quando você tem a mobilidade, se você for fazer uma cultura do que tem no ligamento periodontal, você vai ter a doença periodontal já instalada. Então, é muito difícil. Isso são conceitos, por isso que a gente fala que são conceitos e discussões fundamentais, e não necessariamente algo que seja mensurável. Tecnicamente, no laboratório, eu consigo fazer isso, mas no dia a dia, na prática, eu tenho a mobilidade dental, normalmente eu vou estar associada sim à placa bacteriana. Então, os traumas, teoricamente, clinicamente, eles são secundários, né? Eu tenho a placa associada ao trauma oclusal. Mas, teoricamente, no modelo teórico, eu posso ter só o trauma oclusal primeiro. Primeiro eu tenho o trauma oclusal e aí, com a geração do processo inflamatório naquela região, eu estou mais propenso a ter a instalação da doença no periodontal. Tá claro? Sim, obrigada. Ok? Doutores, eu tenho mais uma aula daqui a pouco. Se vocês quiserem assistir, tá lá de casos clínicos que a gente vai discutir na DTM2. Né? Essa aula vai estar lá. Tem lá, se vocês entrarem ali, procurarem DTM2, tem um linkzinho da aula no Zoom e a gente vai continuar nossa discussão com relação a tudo isso. Tá bom? Abraço para vocês, obrigado pela paciência e desculpa mais uma vez as falhas que a gente tem aí eventualmente, que é um aprendizado para todo mundo. Um abraço. Professor. Oi. Uma última dúvida rapidinho aqui que o pessoal está perguntando é se a aula vai ficar gravada de alguma forma para a gente poder assistir depois. Teoricamente, sim. Isso a gente vai... Eu acho que elas vão ficar gravadas e disponibilizadas vão ficar disponibilizadas no UTP Play, né? Aquele site que o Peterson e o Cage estão desenvolvendo para a gente. Essas aulas devem estar lá. E essas aulas estão no YouTube também. Foi feita uma transmissão ao vivo para o YouTube, então deve estar lá também. Eu não sei bem como é que isso funciona, mas eu gravei a aula aqui, eles devem ter gravado lá, para a gente ver. Não entendo muito bem disso, mas a princípio deve estar gravado sim. Tá bom? Tá bem. Muito obrigado, professor.